Então, pessoal, a gente está começando aqui mais uma parte. Agora a gente já viu, então, o que é a PCR no início, né? Depois a gente seguiu por RNA-seq, né? Sequenciamento aí do RNA. E agora, então, vamos aplicar, né? Vamos aplicar para o COVID. Então, trazer algumas informações aí sobre, tá? E explicar mais algumas coisinhas sobre o RNA-seq, né? Para a gente conseguir continuar esse papo, tá? Então, essa é uma imagem aqui do coronavírus, né? Inclusive, ele tem esse nome porque ele forma tipo uma coroa na volta, né? Esses picos, né? Então, esse é o menino aí que tá dando tanto trabalho atualmente, tá? Para quem não lembra, assim, né? Teria começado na China, então, os primeiros casos teriam sido um pouco abafados lá, né? Eles têm políticas internas assim, que fazem com que eles omitam alguns dados e acabou que a população mundial acabou também sendo pega de surpresa, né? E não sei se adiantaria muito, né? Ter se preparado, mas talvez alguns países poderiam ter tido algum tipo de preparo. Bom, depois que saiu de lá, o vírus já passou por muitas modificações, inclusive, né? Ele não é mais aquele vírus original do que saiu do morcego lá e tudo. Não é, tá? Inclusive, houve uma mutação importante que já ocorreu no coronavírus anterior, né? Que teve já uma epidemia, na verdade, na época, séria, e agora ele adquiriu uma outra proteína, né? Uma chamada spike, que a gente vai conversar melhor, e que favoreceu, né, muito a entrada desse vírus em células humanas, né, no pulmão especificamente. A gente vai ver bem melhor depois, mas só para fazer essa introdução, tá? E então essa capacidade dele de passar de um animal para outro, né, chegando até nós, fez com que ele ficasse tão perigoso. E até mesmo a facilidade, né, com que contamina, né, com que infecta entre nós é relevante, né? Sempre lembrando, né, acho que muitos vão tratar no assunto, acho que todo mundo já ouviu, mas é sempre importante, né, a gente manter um distanciamento sempre que possível, né, pessoal? Se a gente tem que ir a algum local, a gente que vai ter um número de pessoas assim que a gente não gostaria, pelo menos usar máscara. Se todos estiverem usando, né, melhor. Lembrando que a máscara ela funciona mais para evitar com que tu contamine o outro, né? E a máscara cirúrgica, pelo menos. A N95, tem outras lá, são muito caras, né? Elas até conseguiriam também barrar o vírus de entrar na gente, né? Mas se todo mundo usar a cirúrgica, que é acessível, pelo menos, ou, né, as de pano também, pelo menos então a gente não tá contaminando o outro, né? A gente nunca sabe se a gente é assintomático, né, ou não, e a gente pode estar transmitindo. Então é pensar no outro também, né, pessoal? Quem tem grupo de risco, né, pode estar sofrendo, talvez nem todos, a maioria não vai sofrer, né? A maioria vão ter sintomas leves, talvez mesmo quem for contaminado, mas a gente já chegou aí a 174 mil mortes, né? Então a gente tem que seguir tendo aí mais um esforcinho. E agora a gente vai falar das vacinas também, né? Então, tomara que esse pesadelo termine logo, né?
e a gente possa continuar nossas vidas normalmente. E eu sei que esse período não foi fácil, né? Aqui também não. Aqui também houve muitas dificuldades, muita gente perdeu o emprego aqui também. Claro que são situações distintas, não dá para comparar, mas só para lembrar assim que até países com melhores condições econômicas, assim, né, também sofreram bastante, né? E, e agora estão todos torcendo pelas vacinas, né? Que tende a ser uma solução, né, mais a longo prazo. Bom, então, álcool gel, né, pessoal? Vamos ter todos os cuidados possíveis, né? Pelo menos. Eu sei que tem muitos que tem que trabalhar também, tem que ter seu sustento, mas a gente sempre se cuidando o máximo possível, né? Já é um bom caminho, né? Então, bom, vamos voltar então ao RNA-seq, tá? Agora para a gente conversar melhor, assim, entender um pouquinho mais como é que funciona o RNA-seq, por que que ele pode ser aplicado, né, ao COVID mesmo, vamos, vamos dar uma olhada aqui então, uma parte mais prática, né? Então, a gente gera lá aqueles fragmentos de 100 pares de base, tá? Vamos assumir que seja 100 aqui, às vezes é um pouco mais, né? Dependendo da empresa que está sendo utilizada, mas normalmente é em torno de 100 pares de base que a gente vai estar trabalhando. E então, aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente compara a expressão gênica, né? Dois genes que têm tamanhos diferentes. Então, a gente faz o que chamam de normalização de dados, né, do RNA-seq para quantificação de expressão gênica, certo? Então, essa normalização que eu vou mostrar para vocês é por tamanho, né, até existem outros, mas essa é por tamanho de cada gene, né, que a gente está falando. Então, por que é importante o tamanho do gene, né? Vamos pensar aqui, se a gente tem dois genes aqui que a gente vamos usar como exemplo, tá? O gene A tem 600 pares de base, tá? E o B tem 1.200. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter 6 fragmentos, porque lembrando é de 100 em 100, né? Então a gente vai ter, para fechar os 600 pares de base, esse fragmento vai ser, esse gene, né, ser quebrado em 6 fragmentos, certo? E também são chamados de reads, tá? Para quem quiser ler mais. Então, a cada 6 fragmentos desse gene, tá, a gente vai estar contando como tipo uma cópia do gene todo, né? Então é valor de 1 de expressão gênica, vamos dizer assim, tá? E o gene B, então, vamos lá. Ele tem o dobro de tamanho. Ele tem 1.200 pares de base. Então, ele precisa ter 12 pedacinhos, né, de 100 em 100, 12, né, vezes 100 para chegar a 1.200 pares de base. Então, ele vai ter o dobro de fragmentos no fim. Se a gente não fizer essa normalização, né, a gente vai dizer que o gene B ele está mais expresso do que o gene A, né? Está em maior quantidade, né? Está sendo transcrito em maior quantidade. Isso não é verdade, né? E como é que a gente faz então para se livrar desse viés que com certeza atrapalharia toda a análise, né, de expressão dos genes? Para saber qual gene está em maior atividade, né? Enfim, a gente precisa levar em conta o tamanho do gene. Então, como a gente já viu, acabei de mostrar aqui para vocês, se o gene A ele tem 600 pares de base, 6 fragmentos fazem uma cópia. Se o gene B tem 1.200, 12 fragmentos vão fazer uma cópia, correto? Então, o gene B não é maior. Nesse caso aqui, os dois eles têm o mesmo nível de expressão gênica, certo? Uma cópia cada um.
aqui, então, como seria algum deles está aumentado, né? Então, a gente tem de novo o GNA com seus 600 pares de base, GNB com 1.200, tá? Como exemplo. Então, a gente encontra de novo 6 fragmentos no GNA, que dá uma cópia, só que dessa vez tem o dobro de fragmentos aqui do GNB, certo? Então tem 24. Aí, lembrando, cada 12 fragmentos para esse gene, né? A gente tem uma cópia. Se eu estou com 24, essas 24, né, estavam se encaixando nesse gene, então a gente chegou a 2 cópias desse gene todo, tá bem? Então, para esse aqui, para ele ter o dobro realmente de cópias, para o GNB ter o dobro de cópias do que o GNA, ele tem que ter 2.400 pares de base, certo? Aí a gente divide por 2, tem 2 cópias. Né? Aí sim, a gente sabe agora, está normalizado, a gente sabe, mesmo eles tendo tamanho diferente, o GNB ele teve o dobro de cópias do gene todo, certo? Tá? Então essa é uma coisa que a gente tem que fazer, essa análise por bioinformática, tá? Para a gente chegar nessa conclusão. Então, agora sim, nesse caso o GNB a gente pode dizer que tem expressão maior então, que o GNA, certo? Depois que a gente pega esses dados que a gente viu, né, normalizados pelo tamanho do gene e tudo mais, a gente consegue construir esses gráficos aqui bonitinhos, mas na verdade é uma análise toda, né? Que ela está mostrando? Os genes em vermelho, eles estão com uma expressão elevada, tá? E os em azul estão, normalmente, são os genes que estão com uma expressão diminuída, tá bem? Então, aqui em cima até tem uma legendinha indo de 0 no azul, um azul mais forte, até o vermelho mais forte é um índice mais alto aqui de expressão gene, certo? Então, isso aqui é um agrupamento, né, hierárquico dos genes, termos mais enriquecidos entre os genes significativamente regulados para cima ou para baixo, tá? Os que estão mais expressos, menos expressos, comparando diferentes grupos. Então, a gente pode pegar 2 pacientes, pode pegar 2 amostras diferentes e ver qual que estava assim. Então, a gente já tem por exemplo, pode ser um paciente que está saudável, a gente sabe que o cara está sem problema nenhum. A gente compara a expressão dos genes dele com um paciente que tem COVID. E isso nos gera muitas respostas, tá? Aqui são a maior parte do sistema imune mesmo que estão sendo avaliados, certo? Mas a gente consegue montar esses mapas aqui, ó, para analisar esse volume grande de informações. Então aqui a gente consegue fazer muitas análises e conseguir dizer, achar padrões, né? A gente acha um padrão, por exemplo, que sempre se repete os genes que estão alterados, né, para cima ou para baixo em pacientes com COVID, né? Isso pode nos favorecer entender a doença bem melhor, né? Lembrando que é relativamente recente, né? Faz uns 10 meses aí que a gente está tudo sofrendo. E então, muita coisa a gente ainda tem que descobrir, tá? E a gente pode estar descobrindo coisas que vão ajudar no tratamento, né? E isso mesmo tendo vacina, certo? Então, o RNA-seq, como eu mostrei ali para vocês aquele gráfico todo, né? Ele pode prever casos mais severos da doença. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de caso, assim, um exemplo que foi publicado numa revista recentemente, tá? Chamada Frontiers of Immunology, e é uma revista de alto impacto, né, pessoal? E
Então, eles fizeram uma análise de transcriptoma, que é o que a gente estava conversando aqui hoje, que é o sequenciamento do RNA total da célula, né? E eles chegaram a algumas conclusões, né? Eles descobriram, por exemplo, que um grupo de células imunes, né, que são as mieloides, produz quantidades excessivas de, né, produtos químicos que recrutam os neutrófilos em pacientes gravemente enfermos, incluindo uma citocina muito conhecida, né, chamada fator de necrose tumoral, ou TNF, certo? E uma quimiocina, né, chamada CXCL8, correto? Então, essas duas moléculas, né, o TNF e o CXL8, estão relacionados aos pacientes que têm casos mais graves, né, da doença. Então, a ativação desses genes, né, está relacionada. Então, a gente entender o funcionamento desses genes está sendo fundamental, né? E para a gente conseguir entender o que acontece com pacientes com sintomas leves, sintomas graves, né? Isso foi feito por RNA-seq, certo? Então, sintomas severos por inflamação excessiva, né? Se a gente consegue entender como é que eles estão realmente agindo, até a escolha de medicamentos, as escolhas de fármacos que já existem, né, podem ser otimizadas, né, graças a essas descobertas, né? Então, quem tiver interesse, né, um pouco melhor sobre esse achado, assim, né, esse artigo, claro que eu não vou mostrar todo o artigo aqui, né? Mas fica aqui a fonte para vocês, quem quiser, né? Pode dar uma olhadinha lá, certo? Bem legal o artigo deles. E tem muitos artigos assim que estão surgindo também na área, certo? Então, estou trazendo aqui um exemplo para vocês, mas sempre que a gente consegue um número suficiente de pacientes aí, né, e consegue fazer essas análises de RNA-seq, a gente pode estar encontrando padrões que estão relacionados à doença, tá? Comparado com pacientes saudáveis sempre, né? Que não, a gente é feita testagens, não tem Covid, não tem nada, estão saudáveis, são grupos controle, então, né? A gente compara esses dois grupos e vê, olha, tem um claro padrão aqui indicando que os pacientes de Covid, aí tendo até casos de sintomas graves, leves, pode ter subgrupos, para a gente estar entendendo até melhor ainda a situação. E o RNA-seq ele está sendo utilizado aí, né, para essas descobertas, né, para aumentar o conhecimento aí sobre o COVID, tá? Então, eu vou precisar falar um pouquinho sobre árvore filogenética com vocês, tá? Não se assustem que as figuras aqui são mais ilustrativas mesmo, assim, mas é importante a gente entender um pouquinho para depois eu poder conversar com vocês sobre a evolução do vírus, certo? Então, árvores filogenéticas são representações esquemáticas, né, que mostram a evolução da espécie relacionada diferente, baseada em suas similaridades genéticas e físicas, tá? Então tem muitas, não só a árvore filogenética, né, humana normal não é baseada apenas na genética, né, características físicas também, mas depois a gente vai falar só das genéticas, certo? Mas então a gente tem um exemplo aqui na direita, né, onde a gente tem a letra A ali, que seria um ancestral comum, que a gente chama aqui, né, na letra A. É algum hominídeo, né, que existiu há muitos anos atrás e a partir dele surgiram
2 depois, e assim foi indo, né? Então, surgiu por um lado esse Australopithecus afarensis, que ainda lembra lá um macaquinho, né? Depois, isso é uma escala de milhões de anos, né, pessoal? Aqui. Mas foram surgindo outros, o Homo habilis, Homo erectus, tá? Até que surgiram os mais recentes, que é o Neanderthalis e o Homo sapiens, né? Lembrando que a gente se descobriu também por esses sequenciamentos modernos, né? Mas que a gente tem uma boa parte de DNA de Neandertal, né? Então, mas, né? Só com uma curiosidade. Então aqui é só para mostrar assim essas árvores, a gente tem isso em mente, né? E aqui uma representação maior assim dos grupos, né? Bactéria, né? Arqueobactéria, eucariotos, né? Todos onde estão os animais aqui, né? Mas temos os fungos, plantas, estão tudo dentro desse grupo, certo? E então os animais são divididos assim, mas se for puxando para baixo, todo mundo chega num ancestral comum, tal, né? Porque em algum momento tiveram primeiras moléculas que foram dando origem à vida, né? A gente não sabe muito bem como, inclusive. Mas, então, agora sim, só talvez fique um pouco mais claro agora, né, para quem não tem muita familiaridade com árvores filogenéticas, né? Aqui, então já, né, pelo que a gente viu no slide anterior, isso aqui também é uma árvore, só que dessa vez ela é só do Covid, tá? É aqui em amarelo, aqui eu coloquei um círculo bem, a gente tem o que surgiu aí em 2019, por isso ele está sendo chamado de Covid-19, inclusive, né? Mas olha quantas variantes ele já tem, todo mundo aqui tem couve, né, de Covid, e tem o do morcego aqui, tá? Todos eles são um pouco diferentes, tá? E eles todos, então esses clados que chama aqui são essas, a partir do, esse aqui em azul, ó, por exemplo, abre uma chave aqui assim, tá? E tem todo esse grupo de cima tá dentro, tá? Aí esse clado de baixo pega o humano aqui, pega vários outros, tem do morcego ali junto, certo? Então, existem muitas diferenças aqui, tá? Entre já o coronavírus. Então, só para a gente ter uma ideia que o coronavírus, ele não é uma coisa que surgiu agora, não. Ele já existe há um bom tempo, já existiu antes um surto, né, de coronavírus, SARS, né, que chamavam, e agora nós estamos no novo coronavírus, o Covid-19, mas ele tem uma história, né? E como que essa história foi montada, né, pessoal? Através do sequenciamento. Certo? Então aqui está a árvore, uma outra ilustração, assim, né? Somente do Covid-19, agora, tá? Então, a outra, tá? Era vários tipos de coronavírus, agora aqui é somente o Covid-19, tá? Aqui que a gente pode ver aqui, né? Isso aqui está começando em dezembro, né, de 2019, indo até março. Já já temos mais um tempinho aí rodando, né? Mas desde 2017, olha, existiam poucas variantes aqui, né, que estão em roxo, essa linha em roxo, e depois elas foram dando origem, né, a tantas ramificações aqui, são variantes do coronavírus, né, todas essas linhazinhas, né, e então aqui no fim, 2020, né, em março, a gente viu uma quantidade muito maior já de variantes que tinha lá em dezembro de 2019, né? Porque foi se espalhando pelo mundo, foi, né, passando por diferentes mutações, certo? E então, por isso é um pouco difícil também estudar esse vírus, né? O pessoal tem feito grandes estudos e o sequenciamento foi vital, né, para a gente conseguir informações suficientes desse vírus
e conseguir lutar tão rapidamente contra ele. Olha, se realmente no tempo que estão prevendo, né, começar a utilização das vacinas, vai ser um tempo absolutamente recorde, né, comparado com vacinas anteriores que levaram 4 anos, aí eram as mais rapidinhas, né? Então, mas tudo dependeu do avanço, né, do sequenciamento aí, que fez com que a gente conseguisse, de uma forma muito rápida, gerar todos esses dados, tá, pessoal? Bom, então, se a gente vai falar do sequenciamento do Covid, não tem como, no Brasil, né, não tem como a gente não mencionar Esther Cerdeira Sabino e Jaqueline Góes de Jesus, tá bem? Ambas estão atualmente trabalhando na USP, né? A Esther como professora e a Jaqueline como pós-doc, né? Ambas liderando, né, os grupos de pesquisa lá, certo? Sendo que vale ressaltar aqui, né, para esse momento, que a Jaqueline teve formação dela na UFBA, né, pessoal? Aí na Universidade Federal da Bahia. Então, elas fizeram em apenas 2 dias, né, o sequenciamento do coronavírus, dos primeiros pacientes, né, que surgiram no país. Então, apenas 2 dias após a verificação do primeiro paciente, né, no Brasil, elas já correram e fizeram a análise. Isso foi fantástico, né? Então, de parabéns, assim, foi um feito que ficou mundialmente reconhecido, inclusive, né? Foi muito interessante. E então, a partir daí a gente pode tá ampliando, né, o conhecimento de qual é essa variante que está no Brasil, né? Isso também serve, no fim, para comparações para o mundo inteiro fazer, né, para se entender a evolução do vírus, certo? E então elas também estão trocando dados aí com os outros centros do país que estão atrás de vacinas, certo? Aqui vou mostrar então só afinal como é que esse vírus entra nas células, assim. Qual foi a grande modificação que teve, né, que eu comentei antes, que foi essa proteína spike que sofreu mutação, existe agora, e que ela favorece a entrada desse vírus na célula. Então, o que acontece? A proteína spike, ela consegue se ligar a esse receptor chamado ACE2, tá? ACE2, enfim. Quando ela faz isso, esse é um receptor pulmonar, tá, pessoal, que é natural do nosso corpo. A spike consegue se grudar nele. Vê que sacaninha, né? Então, quando o Covid consegue se acoplar aqui, ele é englobado e entra na célula, certo? E a partir daí, ele obriga, né, a célula a fazer cópias dele, né, como todo vírus, certo? Então, aqui a gente consegue ver ele acoplado, né? A spike bem acoplada, né, ao ACE2 e depois que isso acontece vai entrar, certo? Vai entrar na célula e o paciente então está infectado, certo? Essa foi a grande modificação que todos estão falando e tentando pesquisar, é essa tal proteína spike, certo? Bom, então a gente pode falar um pouquinho de vacinas de RNA, certo? Agora a gente já viu vários conceitos aí, até quem quiser depois pode ver de novo, não sei, para poder acompanhar melhor. Mas, então,
as duas vacinas de mRNA estão despontando no momento, que é a Pfizer e a Moderna. Tá? A Pfizer está mais em alta até, né? Mas, então, as duas têm eficácia acima de 90%, 94%, 95%, tá? E isso foram feitos testes, né? A Pfizer, se não me engano, foram 43 mil voluntários, a Moderna um pouco menos, 36. Mas, desculpa, então elas já estão fazendo esses testes agudos, né, considerados. Sempre bom lembrar que é teste crônico, a gente ainda não tem como prever, né? Teste crônico precisa passar o tempo, não adianta, né? Então, por enquanto, você sabe falar de testes agudos, né? E então a gente não, é o que a gente sabe no momento. Mas também toda vacina começou assim, né, pessoal? Só também vale lembrar, toda vacina começou assim, sempre que ela surgiu, não se levou 5, 10 anos testando a vacina pronta já, né? Ela levou às vezes anos para ser confeccionada, né? E sendo feitos testes preliminares, mas realmente esses crônicos não se sabe. E não se sabia no início, né? E então é algo que a gente tem que esperar ainda, mas quando eles falam em 90% de eficácia, tá? É porque eles usaram pacientes onde eles injetaram a vacina, depois eles foram expostos ao vírus. Então é um teste de infecção mesmo, né? É um pouco arriscado, né? Com certeza. Então, graças a muitos voluntários, a gente conseguiu hoje chegar a essas vacinas, certo? E, bom, vamos ver, né? A gente espera que elas sejam realmente uma solução. Então, perdão. A Pfizer, então, está despontando, né? E ela foi um recorde, apenas 10 meses para seguir os mesmos passos, né? Mesmos protocolos de desenvolvimento que normalmente duram uma década por aí, né? Para desenvolvimento de uma vacina. Então, Reino Unido será o primeiro país, né, já a utilizar. Eles anunciaram agora dia 2 de novembro que vão começar a vacinação, né, em breve. Então, já compraram milhões de lotes, né? Mas também Estados Unidos, Canadá, Japão, a União Europeia, muitos países, e um total de 30 países, né, já tiveram um acordo fechado com a Pfizer. Isso até está dando alguns problemas aí para eles de fabricar toda essa quantidade, né? Mas eles vão fazendo por lotes, né? E o que acontece? No Brasil, então, a Pfizer no Brasil não não houve negociação ainda, né, fechada com o nosso governo. O governo também não fechou as portas, mas está mais inclinado a usar o da Oxford, né, que está sendo produzido em conjunto com a FMG. Mas uma das grandes controvérsias seria que a vacina ela precisa ser armazenada a menos 75 graus, certo? A Pfizer até tentou propor um transporte em gelo seco e tudo mais, mas esse ainda é o maior impasse, né? Porque teria que ter freezers que vão a menos 75 graus. Um freezer normal vai a menos 20, né? Para quem não está habituado. Então, imagina, um grande problema, assim, não ter como armazenar essas vacinas. Bom, essa é a maior desculpa, né, para não estar comprando. Mas a gente aposta aí que essa da Oxford seja bem eficaz também e possa ser utilizada no Brasil. Então,
Tá, as vacinas de RNA mensageiro, mRNA, elas foram originalmente desenvolvidas como uma terapia contra o câncer, né? Foram pesquisas no câncer originalmente que elas surgiram. Agora elas estão sendo utilizadas, né, para o COVID. E também serão utilizadas, né, a partir de agora para várias outras questões, né? Mas o que acontece, né? Se injeta instruções genéticas, que é o RNA, no corpo que dizem que as células para produzir proteínas virais, que preparam o sistema imunológico para uma posterior infecção, né? Uma potencial infecção, certo? Mas a gente vai explicar isso melhor agora, tá? Então, 3 passos, né, para a criação de uma vacina de RNA, tá? Primeiro, foi importante ter conhecido a sequência, né? Aí que entrou a importância toda do sequenciamento que foi feito anterior para ir muito rápido, né? Hoje em dia, desse vírus, e então se identificou a proteína spike, né? Como um alvo. E aí, a proteína spike que é a que permite, né, que o vírus, então, se acople, como a gente viu ali pela proteína ACE, né? E então os cientistas, né, identificaram a parte do código genético viral que contém instruções para fazer a spike, certo? Então, com base nisso, né, em laboratório foi criado, né, uma sequência de RNA mensageiro para esse código. Então, se criou um código que vai fazer a exata proteína spike, tá? Só que houve uma sacada aí, né? Houve a troca de uma molécula, né, que é a uridina, que essa molécula ela é enxergada pelo corpo, pelas nossas células e então esse RNA é detonado, tá? Eu vou mostrar para vocês melhor depois como, mas isso então trocando essa molécula por outra que não é percebida então pelo corpo, isso diminui as chances que o corpo identifique o RNA como sintético, né, como uma ameaça, como exógeno, né, como não pertencente ao nosso corpo. Então, não elimina ele. Sem essa descoberta, a vacina não seria possível. Então, acho que essa é a descoberta que foi mais importante, né, para que a gente pudesse usar vacinas de RNA. Então, depois, mais uma etapa, né, ainda, esse RNA é envolvido em uma capa de nanopartículas lipídicas, certo? Que protege ele e facilita a sua absorção pelas células. Então, ele já está envelopado, bonitinho, e ele pode ser injetado em humanos, tá? Isso serve tanto para a Pfizer quanto para a Moderna, tá? Aí, então, eu queria mostrar para vocês um pouco melhor essa história de enganar aí o nosso corpo, tá? Que, então, o RNA é uma molécula que é capaz de gerar uma forte reação do sistema imunológico humano, né? Se for o exógeno, assim, pode causar uma grande resposta. O que pode causar uma inflamação grave, né? E não seria nada adequado. Então, o que acontece? Para se proteger disso, os organismos desenvolveram sensores de RNA, enzimas, né? Então, o que acontece? Essas enzimas, né, sensores do nosso corpo, elas identificam a uridina e eliminam, então, essas moléculas de RNA. Vê que problema é isso para uma vacina de RNA, certo? Elas, dessa forma que elas seriam detonadas, né? Então, o sensor aqui, ele grita, opa, não conheço, não é do meu corpo isso, e elimina, devido à uridina, certo? Mas a sacada, né, a principal sacada que levou às vacinas, né, foi foi trocar a uridina por pseudouridina, tá? Aí os sensores do nosso corpo, eles
passam despercebido por eles, né? Eles não acusam um problema aqui e não eliminam essa molécula de RNA. Percebe que isso foi vital, né, para confecção de vacinas de RNA, tá? Então, cerca de 15 anos, pesquisadores da Pensilvânia descobriram que trocando a uridina para o pseudouridina seria possível, então, a gente burlar, né, esses sensores, certo? Essa substituição, então, faz com que os sensores não consigam identificar o RNA sintético como uma ameaça, e essa descoberta, então, foi chave para as vacinas funcionarem, certo? De outra forma, não teria como. Aqui, então, mais um close só aqui, tá? Outra inovação crucial, né, foi o desenvolvimento de uma melhor capa lipídica, então, né, que eu tinha mostrado no esquema inicial, que é de gordura, né, então, que ela pudesse envolver e proteger o RNA mensageiro, impedindo que ele se degradasse no caminho até as células, tá? E também ajuda ele não ser identificado, né? Mas esse o maior papel é da substituição da uradina pela pseudouridina, certo? Tu vê que foi toda uma sacada, assim, né? O pessoal já vinha trabalhando nisso, foi utilizada essa tecnologia, né? Foi sempre toda uma caminhada e por isso que está sendo tão rápido, tá, pessoal? Então, aqui, o que a vacina faz, então, no nosso corpo, efetivamente, né? Bom, a gente injeta lá aquela bolinha, né, aquela capa lipídica com RNA dentro, com instrução para fazer a proteína spike, lembrando, tá? Não todo vírus. Todo vírus, claro que seria um problema, né? E então o RNA mensageiro sintético chega à célula e dá as instruções para que ela fabrique milhões dessa proteína spike. Então, chegou nas células, produz a spike, aqui em vermelho, tá? Então, a proteína é localizada pelas células dendríticas, né? Que acionam o sistema imunológico. Essas células vêm e dão um alerta, assim, né? Opa! E corpo estranho, né? Aquela coisa perigosa. E então o corpo produz anticorpos e células T que vão fazer uma resposta, né, imunológica e que ficam apostos para combater o COVID caso ele apareça no corpo. Aí vai aparecer todo o vírus, né? Mas ele vai ter a proteína spike sempre. Então, como o nosso corpo já entendeu que essa proteína spike é um problema, ele vai identificar esses vírus, vai pegar eles por essa proteína, né? Vai ser o ponto de ancoragem, digamos assim, e é assim que o corpo vai, então, conseguir se defender, né? Ele vai entender, opa, tá ali o alvo, essa proteína a gente não vai deixar passar. E o que tiver junto, né? Esse vírus, então, é eliminado. Isso é fantástico, né, pessoal? É assim que ela já tem ocorrido aí nos voluntários. Então, aqui, mostrando para vocês de novo mas uma ilustração mais tridimensional, né? Interessante. O COVID-19, né? A proteína spike aqui, agora em mais detalhes, né? Para a gente ver, tem toda essa parte em roxo aqui, ela tem subunidades, né? Enfim. Aqui, essa parte amarela, assim, que tem aqui em cima, com uns risquinhos no meio, essa é a camada lipídica onde ele estava, né? E aí, isso aqui é uma parte que fica para fora, né? Chamada de espícula. Então, aqui ele está se acoplando ao ACE, né? Ao receptor. Depois que isso aqui acontecer, ela, o vírus todo vai conseguir entrar, né? Tipo uma chave, né? Uma chave que ela vai lá e essa ACE é a fechadura, é uma das fechaduras da célula, né? Então, a spike é tipo uma chave mestra, assim, uma chave Micha, que vai lá e abre uma das portas da célula, né? Que encrenca. Então, aqui, ó, o que acontece, né?
A molécula de RNA entra na célula e a célula terá a informação necessária para fazer spike, como a gente já viu. Então, a gente tem vários spikezinhos aqui, tá? A molécula de RNA obriga a célula a fazer várias cópias, tá? E aí, essas cópias estão lá, as células dendríticas acionam o sistema imune, tá? Então, o sistema imunológico identifica essa proteína como um patógeno, né? Ou seja, um corpo estranho, que tem que ser combatido, né? E aí inicia-se então uma resposta imunológica. E aqui então a gente tem o corpo produzindo anticorpos, células T, que ficam apostas para combater o COVID, certo? Então é isso que acontece, né? E é isso que a gente está tentando produzir vacinas em cima, né? Aqui então uma comparação, né? De 4 vacinas que estão despontando muito aí, né? Temos a Oxford, que é a que está sendo mais feita no Brasil. São necessárias sempre 2 doses, tá, pessoal? Para reafirmar essa memória, né? E então a eficácia está entre 62 e 90, até agora estão falando já mais perto de 90 de novo, né? Dados mais atuais, assim, tá? E uma das vantagens é que ela pode ser armazenada, né, em temperatura normal de refrigerador, certo? Então, -20, por aí. E isso é o freezer da nossa casa aí, né? Qualquer freezer normal já chega a essa temperatura. Então, de certa forma, é uma das vantagens, né? Temos a Moderna também, a eficácia está em 95% junto com a Pfizer, né? Só que aí a Moderna, ela pode ficar a -20 e a Pfizer tem que ser a -70, como a gente viu antes. E isso seria uma vantagem até para a Moderna, mas a Pfizer está mais famosa, assim, já fez mais testes, assim, então está fechando mais contratos ainda, né? Lembrando que a Pfizer é uma empresa que tem convênio com uma indústria alemã também, né? Então, é Estados Unidos e Alemanha, a Oxford na Inglaterra, e temos também a Sputnik, que é da Rússia, né? Que está também despontando como 92 ou mais até, né? Por cento de eficácia, certo? E também tem uma vantagem de poder ser estocada, né, em temperatura normal, né, de um refrigerador, né. Então, tá aí uma comparação, assim, né, e, então, mas lembrando que dessas, né, somente a Moderna e a Pfizer são de RNA, tá, as outras ainda são com vetores virais. Isso, né, tem gerado essa situação, tem gerado uma corrida, né, pelas vacinas, o que assusta muito. E será que o pessoal está colocando essas vacinas aí a funcionar sem todos os testes, né? Então a gente tem que ficar de olho mesmo, né? Mas não quer dizer que porque existe uma corrida que as vacinas não vão funcionar, né? Não são seguras. Mas é realmente uma coisa para a gente abrir um pouco o olho, assim, ter uma visão um pouco crítica disso, né? Porque não sempre que a gente entra com uma força comercial por trás, assim, muito grande, pensa que são bilhões, né, que uma empresa dessas lucra quando vai vender para vários países, aí a Pfizer, imagina o dinheiro que tem por trás aí, né? Existe uma corrida grande, enfim. Mas que, por um lado, né, essa corrida também está estimulando com que essas vacinas sejam feitas mais rápido, né? Porque todo mundo quer ser o primeiro, né? Todo mundo quer vender mais também, certo? Então, pessoal, aqui só mostrar um pouco para vocês, né, que
Aqui no Canadá também estão fazendo a vacina. E, na verdade, essa vacina que eu estou mostrando aqui para vocês está em desenvolvimento ainda. Ali na notícia está falando que poderia estar pronta, né, para distribuição no próximo outono, né, ainda ao outono aqui deles, né, enfim, é um pouco diferente. Mas seria lá para depois de março ainda, isso. E, mas estão desenvolvendo, é importante que, igual mesmo que as outras surjam antes, porque, como a gente viu, o vírus muta bastante, então é sempre bom ter várias vacinas e também, claro, fica mais barato, né, sempre que o país, né, puder fabricar. Então, mas essa vacina, então, diz aqui Western, né, essa Western é o nome da universidade aqui, e é muito, muito legal, eu trabalho no mesmo departamento que esse pessoal, eu trabalho com câncer mais, né, mas, mas aqui eles estão trabalhando muito, não pararam durante todo o período de isolamento mesmo, eles tiveram uma liberação especial para entrar na universidade, então é bem interessante assim acompanhar de perto, né, os esforços aí do pessoal para fazer uma vacina nesses tempos tão complicados que a gente vive, né?